Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Eu estou dando continuidade aí aos nossos vídeos de desenvolvimento Java hoje. Faz mais ou menos um mês aí que eu não posto nenhum vídeo. Eu queria pedir desculpa a todos porque apertou bastante no meu trabalho nos últimos tempos e eu não estava conseguindo dar continuidade aqui no nosso canal. Porém, a nossa ideia não é abandonar o canal, então realmente eu peço desculpas aí por ter ficado um pouco mais de um mês aí sem subir nenhum vídeo, sem dar continuidade aos nossos desenvolvimentos. Hoje nós estamos retomando. No último vídeo nós fizemos uma aplicação completa acessando o banco de dados através do JDBC e, como eu falei no último vídeo, a nossa ideia é transformar essa mesma aplicação hoje utilizando o Hibernate. Então nós vamos desligar o JDBC, nós vamos tirar o JDBC e nós vamos substituir ele pelo Hibernate, ok? Então vamos lá. A ideia então é a gente acrescentar aí nessa comunicação entre o Apache e o Postgre o framework do Hibernate. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Vou abrir aqui o meu NetBeans. Eu acabei de fazer o checkout do GitHub na versão 1.5. Se você não se lembra aí como fazer o checkout de versão, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores e dê continuidade a esse vídeo aqui quando você já estiver com o código 1.5 na sua IDE, ok? Então vamos lá, pessoal, vou começar criando a principal classe do Hibernate, certo? A principal classe do Hibernate normalmente é chamada de Hibernate Util. É uma classe que faz realmente a comunicação aí do framework com a nossa aplicação. Ela serve de intermediária aí para essa comunicação. O NetBeans ele tem uma opção que nos ajuda aqui, ó. Vou dar botão direito no projeto, New, Other. No filter aqui, ó, eu vou digitar Hibernate, ok? E aí eu tenho a opção aqui, ó, Hibernate Util. O próprio NetBeans vai nos ajudar a criar essa classe utilitária do Hibernate, legal? Então vamos lá, avancei, vou dar o nome aqui para nossa classe Hibernate Util, legal? Vou colocar ela no pacote de infra, legal? Nós já temos um pacote de infraestrutura, vou colocar dentro do package infraestrutura. Desculpa, infra, né, pessoal? Vamos lá. Finish. E ele vai criar para a gente a classe do Hibernate. Tá aqui, joia? Percebam que nós não temos ainda no POM a dependência do Hibernate, certo? Então o que aconteceu? Ó? O NetBeans ele reclamou aqui que ele não conhece o import que é o org.hibernate, certo? Então nós temos que adicionar neste momento a dependência do Hibernate aqui. Então vamos lá. Vou copiar para cá a dependência. A dependência é o group ID org.hibernate e o artifact ID é o Hibernate Core, legal? E aí, ó, a versão, eu vou dar um Ctrl espaço aqui e ele vai trazer as últimas versões para a gente, ó. Então, a última versão disponível é a 5.2.2. Já temos aqui, então, a dependência do Hibernate, que nós vamos utilizar, legal? Percebam que já sumiu aqui, ó, o erro de importação que nós estávamos tendo. Porém, ele está reclamando agora do Annotation Configuration, certo? O NetBeans, ele normalmente cria a classe utilitária do Hibernate na versão 4 e a última versão disponível é a 5. Então o NetBeans está um pouco atrasado nesse sentido, né? Está um pouco desatualizado. Nós vamos fazer uma modificação nessa classe aqui para a gente poder trabalhar com a nova versão do Hibernate. Eu vou apagar esse import aqui que ele está reclamando, certo? E aí, ó, a gente vai modificar nesse ponto aqui a forma que ele faz a configuração. Então, ao invés da gente usar o Annotation Configuration, a gente vai usar apenas o Configuration, legal? E aí eu vou dar um Ctrl espaço aqui, que é para ele adicionar um import para a gente, ó, do org.hibernate.cfg, legal? Tomem cuidado aí que a gente tem outras classes com o mesmo nome e a gente pode errar na hora de fazer o import. Então, o import é o do org.hibernate. Apenas isso, pessoal.
E aí nós já estamos com a última versão aí, com a versão do Hibernate 5 para a gente trabalhar, legal? Então, a nossa classe utilitária é apenas isso. O NetBeans ele cria para a gente faz essa alteração aqui para a versão 5 e tá pronta, a gente não precisa fazer mais nada, aí a gente vai utilizar ela daqui por diante, legal? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma refatorada no nosso código para ele ficar um pouco mais organizado. Então, vamos lá. Eu vou criar um pacote aqui dentro do backend, Java Package, que eu vou dar o nome de Business. Então, Business é o pacote de negócios. Nesse pacote, nós vamos colocar todas as classes que vão controlar as regras de negócio da nossa aplicação. Então, a gente está dando uma organizada nesse momento. São as classes de business, né, que a gente vai colocar aqui dentro. Então, legal, tá aí. Vou criar também um outro package para organizar, que eu vou chamar aqui de enumerado. Certo? Dentro do package novo enumerado, eu vou criar mais dois packages aqui, ó. Um deles será chamado, que são os enumerados relacionados a chamado. E eu também vou criar um outro package que será usuário, que são os enumerados relacionados a usuário. Fora isso, eu também vou criar um outro package dentro do backend também, que eu vou chamar de JDBC. E dentro dele eu vou criar um outro package que é DAO. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vou mover para cá a nossa classe chamado DAO, certo? Então vamos lá. Classe chamado DAO, eu vou dar um refactor nela. E move para dentro do package JDBC DAO. Legal? Com isso, nós estamos tirando aqui do pacote data a classe DAO. O que mais que a gente vai fazer aqui, ó? Só para ficar organizado. O status do chamado, eu vou fazer a mesma coisa. Tanto faz se eu der um botão direito refactor ou se eu arrastar ele pro package que eu gostaria que ele fosse feito a refatoração, certo? Então eu vou arrastar aqui, ó, o status para dentro de enumerado chamado. Ele me pergunta se eu quero fazer o refactor aqui, ó. Então eu vou falar que sim, ó, faz o refactor para mim. Ele já fez e já modificou. Quem estava utilizando essa classe já foi alterado aqui o package de importação. Ele recebeu o enumerado chamado aqui, certo? Então vamos lá. Eu acho que agora ficou um pouco mais organizado. Deixa eu ver se a gente consegue organizar mais alguma coisa aqui. E eu acho que não, tá bom, né? Então vamos lá. Por hora eu vou fechar o meu POM aqui. Com a classe do Hibernate Util já criada aqui, percebam o seguinte, ó. Na configuração padrão do NetBeans, ele vai buscar um arquivo chamado hibernate.cfg.xml para ler a configuração que nós desejamos aí para o Hibernate. Então nós precisamos criar esse arquivo, vou copiar o nome aqui, para a gente poder trabalhar com o Hibernate. Então esse arquivo ele deve ficar aqui, ó, dentro de Other Source, src main resources, legal? O mesmo diretório onde nós deixamos o nosso arquivo do Vagrant. Eu vou adicionar aqui um novo arquivo do tipo XML, um XML comum, tá joia? E aí eu vou dar o nome aqui para ele de hibernate.cfg. E o .xml ele adiciona automaticamente por ser um arquivo do tipo XML que nós escolhemos no Wizard, legal? Então, ele vai me perguntar aqui qual que é o formato que eu quero, não vou alterar nada e vou concluir. Ele criou aqui para mim um arquivo XML, do qual eu vou alterar ele inteiro, tá? Então, vou excluir o arquivo aqui inteiro e nós vamos criar o nosso próprio arquivo. Vocês terão essas informações através do GitHub, tá? Então, eu vou apenas explicar para vocês aqui, ó, como ficou o meu arquivo de configuração
e aí vocês terão esse arquivo disponível no GitHub para vocês poderem olhar aí com mais calma, poderem até copiar para utilizar. Aqui está o cabeçalho então do nosso XML, o document type e aqui está a configuração. Dentro de Session Factory nós teremos as properties e os mapeamentos. Das properties nós teremos aqui, por exemplo, Hibernate Dialect, que é o dialeto do banco de dados, que no nosso caso aqui nos nossos vídeos é o PostgreSQL. Teremos também qual que é a classe do driver de conexão, que é org postgresql.driver. Teremos a URL de conexão, tá aqui, jdbc postgresql endereço aí do nosso servidor de banco de dados, que no nosso caso aqui do vídeo é localhost, a porta que o banco de dados está escutando, que é 5432, e o nome do banco de dados dentro do Postgre. No nosso caso, nós criamos um banco de dados chamado HelpMe, certo? O usuário e senha para a conexão com o PostgreSQL. Aqui, vocês precisam tomar muito cuidado aí. Ele está me perguntando qual que é a estratégia de criação do banco de dados, das tabelas, tudo mais. Eu estou com a informação update aqui. Ele vai fazer um update nas tabelas, nos esquemas, nas sequences, em tudo que ele precisar para ficar igual ao projeto. Eu não recomendo que vocês utilizem essa opção no ambiente de produção, tá? Porque você corre o risco de corromper aí as suas informações, seu banco de dados. Eu recomendo que você utilize algum framework de migrate. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada na internet, tá? É muito arriscado você utilizar a opção update no seu ambiente de produção. Você corre o risco de perder informações aí, certo? A segunda property aqui que nós estamos configurando nessa seção é o autocommit da conexão. O autocommit eu estou desligando, estou colocando ele como false, então a nossa aplicação não vai fazer commit automaticamente no banco de dados. Nós vamos ter que falar para ele, olha, commita agora para mim. Então nós vamos ver isso aí ao longo das próximas classes que nós vamos criar, certo? E aqui nós teremos um mapeamento. Então percebam que eu coloquei todo o package aqui, informando onde está a nossa classe, até o backend.data.chamado. Chamado é o nome da classe que nós criamos aí anteriormente, né? O nosso bin. Está aqui o nosso bin. Então eu estou apontando aqui, o package completo, copiei aqui, ponto o nome da classe. Percebam que é a mesma informação que nós temos aqui no mapeamento. Eu já estou mapeando aqui uma outra classe usuário, que nós não temos ainda, mas nós vamos criar hoje para termos o relacionamento entre o chamado e o usuário. Legal? Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Esse é o nosso arquivo de configuração do Hibernate, ele estará disponível no GitHub para você poder ver ele aí com mais detalhes, né? Salvei aqui, vou fechar o arquivo de configuração e vou fechar o Hibernate útil. Só para a gente não esquecer, como eu já mapeei, eu vou criar uma classe aqui, do tipo Java mesmo, com o nome usuário. Só para a gente não esquecer que a gente já mapeou e que a gente vai ter que criar ela de qualquer maneira nesse momento, certo? Então, com a nossa configuração do Hibernate concluída, eu vou parar a gravação desse vídeo por aqui, para ele não ficar muito extenso. Aí estão as nossas informações de contato. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você clique no gostei, compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.